camaradas, sou o Thiago, da coluna René Santiago, e vamos discutir aqui a questão das políticas públicas e capoeira. E para começar, gostaria de trazer uma frase de Paulo Freire, que nos reflete bastante sobre essa questão. Quando o oprimido não tem um projeto libertador, o projeto do oprimido é ser o opressor. Isso cabe a nós refletirmos sobre qual projeto para a capoeira e para os oprimidos nós devemos defender. Então vamos iniciar nosso diálogo. Políticas públicas e capoeira. Gostaria de começar o diálogo comparando a capoeira em dois períodos históricos diferentes. No primeiro momento, onde a capoeira é criminalizada, e no segundo momento, onde a capoeira é tombada como patrimônio cultural e material do Brasil. E por que será que nesses dois períodos históricos diferentes, a capoeira foi tratada diferente pelo Estado e pela sociedade? Observamos que nesse período, onde a capoeira é criminalizada, as práticas culturais e religiosas e sociais da cultura oprimida dos negros de matriz africana era perseguida e criminalizada. E a capoeira, como uma prática desse segmento social, também foi criminalizada. Era punido, tipificada no Código Penal. Já em outro período histórico, mais recente, em 2008, a capoeira é tombada como patrimônio cultural e material do Brasil. Nesse período, a capoeira ganha outro valor. O ministro da Cultura, Gilberto Gil, ele relata que essa demora toda histórica para o Estado brasileiro reconhecer a capoeira como um patrimônio cultural da sociedade brasileira se dá por ela ter uma matriz negra e africana. Então é importante a gente refletir que as práticas culturais e sociais, dependendo da origem cultural e social, ela tem uma legitimidade ou um descrédito na sociedade, certo? Então, veja só, que de uma prática criminalizada, ela passa a patrimônio cultural do Brasil. Continuando com o nosso diálogo, gostaria de refletir aqui sobre três aspectos de políticas públicas: o Estado, a sociedade e os grupos de interesses. Ela se dá porque, a partir desse triângulo de políticas públicas, as políticas públicas podem ter continuidade, pode ser desacelerada e pode ser conquistadas novos direitos. Então vejamos, o Estado a gente entende como uma máquina que está a serviço da classe dominante. A classe dominante da sociedade põe esse Estado a serviço. As suas instituições sociais, como a polícia, como o judiciário, como o legislativo e executivo, é colocado a serviço da classe dominante da sociedade. O governo se dá sobre essa gestão dessa máquina, desse aparato institucional. Interessante observar que, dependendo da correlação de forças das classes sociais, este Estado pode estar mais a serviço das classes dominantes ou pode aceitar certas demandas dos oprimidos, das classes oprimidas. Então, dentro do governo existe uma margem de disputa social, que dentro das políticas públicas é interessante observar que quanto mais os grupos organizados, que nós vamos entrar no terceiro eixo agora, que são os grupos de interesse, estão organizados a partir dos seus interesses sociais e estão pressionando as esferas públicas, ele consegue conquistar mais direitos, mais espaços em políticas públicas e legitimar os seus interesses sociais. Muito bem. Então é importante saber desse tripé: Estado, sociedade e grupos de interesses. Na capoeira, eu selecionei aqui dois aspectos assim para a gente entender como se funcionam esses grupos de interesses e como se relaciona com o Estado. No primeiro momento, a gente observa as federações de capoeira, né? A capoeira é institucionalizada como esporte. É a esportivização da capoeira. É tratada como esporte de competição, onde essas instituições, essas federações organizam a capoeira a partir de campeonatos, de competições a nível estadual, e o governo vai financiar e vai construir essas práticas esportivas competitivas no Brasil. Um outro momento mais recente, quando ela é tombada como patrimônio cultural, a gente vê uma outra organização desses grupos de interesse. A gente observa, por exemplo, os conselhos de mestres, onde esses conselhos ganham um caráter consultivo e propositivo de políticas públicas. Agora mais no caráter cultural, de patrimônio cultural do Brasil. Então a gente entende que, dependendo do período histórico, esses grupos de interesses da sociedade vão se organizando e vão se adaptando de acordo com o processo histórico, social e a conjuntura. Então, vamos para o próximo ponto.
Alguns exemplos de políticas públicas para a capoeira. Por exemplo, a partir do momento que a capoeira foi tombada como patrimônio cultural, nós tivemos os editais de capoeira, a Capoeira Viva, onde teve vários recursos que foram destinados à capoeira, que é uma iniciativa importante, que foi premiada e financiada pela Petrobras nesse período, onde conseguiu financiar documentários, livros, projetos sociais de capoeira, financiar o saber cultural e as academias dos mestres antigos. Então, este passo importante de políticas públicas institucionalizado pelo Ministério da Cultura deu um salto qualitativo para a capoeira. E a gente observa que, de acordo com a relação desses três esferas, grupo de interesse, Estado e sociedade civil, essas políticas podem ter avanços e retrocessos. E recentemente a gente observa vários retrocessos para a política pública da capoeira. E aí eu gostaria de pensar um pouquinho o que fazer diante dessa realidade de políticas públicas. Pensando em grupos de interesses, cabe à capoeira se organizar coletivamente para brigar pelos seus interesses coletivos e ocupar espaço nas políticas públicas. Falando sobre essas três esferas da política pública, falando especificamente agora do grupo de interesse, a gente observa a importância da capoeira se organizar coletivamente para garantir que certos interesses e certos direitos relacionados ao grupo social sejam garantidos pelo Estado e pelo governo. Então, só a partir do momento que nós conseguimos organizar instituições ou coletivos que consiga brigar coletivamente, que tenha a força social de influenciar a sociedade para que certas pautas e certos direitos sejam garantidos, a capoeira irá avançar em políticas públicas para esse segmento. A partir do momento que estamos organizados, desarticulados socialmente, a capoeira não vai avançar e vai continuar nessa desaceleração e desfragmentação de políticas públicas para a capoeira. É importante a gente observar que, dependendo da correlação que existe entre o governo, as classes sociais organizadas e o Estado a quem serve, nós temos avanço de direitos aos segmentos das classes inferiores. Por isso que é importante a gente disputar projetos coletivos nessas três esferas. Na esfera de sociedade civil, grupos de interesses, a esfera de governo, de gestão de políticas públicas e a esfera de Estado, de buscar ser a classe dominante social que vai legitimar os seus interesses na sociedade. E por fim, gostaria de suscitar algumas questões, alguns passos importantes para a gente pensar a organização do nosso grupo social. O primeiro passo, acho que passa pela formação da consciência crítica. Só a partir do momento que a gente conhece a sociedade, sabe como ela funciona, sabe quais relações de forças, como funciona o processo entre o Estado, governo, sociedade civil, nós conseguiríamos avançar e disputar espaço em políticas públicas. Então passa por uma formação de consciência crítica. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é a questão da competência técnica. Para você fazer uma gestão e concorrer a editais de cultura, editais de esportes, exige uma certa institucionalidade, uma burocracia que é necessário a gente conhecer como funciona esse processo, para a gente conseguir disputar espaços institucionais e de políticas públicas para a capoeira. Os grupos que têm mais competência técnica e têm mais organização, eles ganham mais espaços nas políticas públicas. E o outro aspecto que eu gostaria de falar é a questão da organização, que a gente vem observando aí historicamente. Quanto mais a capoeira, e não somente a capoeira, mas os grupos sociais, as classes sociais se organizam, mais conquistas temos. Você veja só, de uma prática criminalizada, nós conseguimos nos organizar e virar patrimônio cultural brasileiro. Isso é devido à organização de certos grupos sociais da sociedade, que pressionaram as esferas públicas e pressionaram o Estado para garantir os seus direitos. Então, daqui para frente, nós precisamos nos formar, ganhar mais consciência crítica, mais competência técnica, nos organizar coletivamente e brigar por políticas públicas para a capoeira. Iniciei o programa falando do projeto de Paulo Freire e o projeto dos oprimidos, pois quando não temos um projeto libertador, o nosso projeto é ser o opressor. Então vamos ter um projeto independente dos trabalhadores, dos oprimidos e dos de baixo. Salve, salve e até o próximo.